Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Apesar do frio, nós estamos bem quentinhos aqui, tá? Dá para sentir o calor humano. Hoje é algo bom, quando tá mais quente, já não sei se é tão bom assim, né? Mas, já que nós estávamos falando sobre o que semana passada? Relacionamento, né? Não, cumprimenta a pessoa que tá ali. Se tu não sabe o nome, lembra? Pergunta o nome, né? Então, vamos interagir. Chega correndo, não conversa com as pessoas. Senta, levanta e vai embora correndo, com medo da segunda-feira. Isso aí. Certo? Tudo jóia? Então tá. Pessoal, qual que é o nosso objetivo então como cristãos? Ser semelhantes a Cristo. E para ser semelhantes a Cristo, então, vamos ver hoje a terceira parte do pilar, do tripé que sustenta esse nosso objetivo. O primeiro estudo que nos capacita, que nos auxilia a ser semelhantes a Cristo era o ensino, né? Que o ensino é uma flechinha. Por que é uma flecha? É uma flecha que aponta para Deus, né? Isso aí, para cima. Porque todo o nosso ensino precisa apontar para Cristo, né? Depois, a gente viu sobre relacionamento. E no relacionamento nós temos duas flechinhas, uma apontando para, que significa o que então? Eu, ou as pessoas, um indo em direção ao outro, né? Até aí, tudo jóia. Agora vocês viram um play aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. Essa é a terceira que a gente vai conversar hoje, né? Então, olha só. Ser semelhante a Cristo. O nosso objetivo como cristão. E a gente tem o ensino, relacionamento, e hoje a gente vai falar sobre o ministério. E quando a gente fala sobre ministério, algumas pessoas já começam a suar, porque ligam isso a trabalho, a abrir mão do tempo que tem, a fazer coisas assim, difíceis, né? Sair de casa, sair quando está frio, agora que vai começar a esfriar, né? Que é uma coisa complicada, uma coisa difícil. Mas a gente vai entender direitinho o que quer dizer ministério, o que gira em torno dessa palavra ministério, né? Eu tinha separado 2 versículos para ler com vocês, que era um pequeno resumo do que a gente fez até agora. Então, ensino é a nossa flecha que aponta para Cristo. Essa flecha aponta para Cristo. Isso não é sinais extraterrestres, não é nada disso aí, mas isso são indicações, né? A primeira flecha, então, é aquela que aponta para cima, apontando para Cristo. E nesse sentido, eu separei 1 Pedro 3,15, que foi o que a gente já leu no estudo falando sobre o ensino, que dizia assim, ó: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então esse era um dos motivos do porquê a gente se dedicar ao ensino, em aprender e ensinar. Para que a gente possa estar apto, preparado para responder para qualquer um que nos pedir acerca da nossa fé, né, da esperança que há em nós. Depois, a gente viu sobre relacionamento. E ali em relacionamento, separei um outro versículo, que eu acredito ser importante, que é o de João 13:35. Bem curtinho esse aqui dá até para decorar. Escrever, colocar na geladeira, colocar na cabeceira da cama. Diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a importância do relacionamento, o relacionamento com amor, né, claro. Ninguém vai se relacionar com alguém que odeia, né? Isso não é bíblico. Isso não tem que acontecer no nosso meio. Pelo contrário, precisa existir amor no nosso meio. Precisa existir relacionamentos com amor. E por esse amor, que envolve os nossos relacionamentos, o amor que existe um com o outro, né? É que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, pessoas que buscam ser semelhantes a Cristo, em função desse amor. Então, recapitulando, né, como a gente já fez toda essa parte, hoje nós vamos falar sobre ministério. Ministério é essa flechinha que aponta adiante. Não quer dizer que aponta para a esquerda, mas ela significa continuidade, ela significa ir adiante, não ficar parado, fazer alguma coisa. Se fosse para ficar parado, nós botava 2 risquinhos que eram pause. Mas não são 2 risquinhos, apesar que a flecha é formada por, né? Mas são 2 risquinhos que formam uma flecha que aponta dando o sinal de continuidade. Aí eu pergunto para vocês, como é que está o cristianismo de vocês? Vocês são cristãos que estão com pause,
Estão parados no tempo? Estão sentados aqui há 15 anos e não saem mais? Ou vocês dão continuidade àquilo que Deus deu para vocês? Aos dons, aos talentos, às capacidades, né? Vocês compartilham as experiências que vocês tiveram com Deus. A vida de vocês está mais num pause ou está mais numa flecha que vai adiante? Sobre isso que a gente vai conversar. Então, ministério. O que é ministério? Todo cristão possui um ministério? Jesus, que é o nosso modelo, será que ele teve um ministério? Quem me capacita para a obra de Deus? E como posso descobrir o meu papel no reino de Deus? Né? Mais ou menos sobre isso que a gente vai estar estudando hoje à noite, lendo a Bíblia e estudando sobre isso. Né? Vamos abaixar nossa cabeça para que realmente a gente feche os nossos olhos, mas abra o nosso coração para a palavra de Deus e que a gente possa estar entendendo mesmo o que Ele quer nos dizer hoje. Senhor Jesus, eu entrego a Ti toda palavra que for lida e for falada hoje, para que o Senhor transforme tudo isso, para que se cumpra o Teu querer nas nossas vidas, Pai, principalmente nessa área do ministério, nessa área de se empenhar, de se envolver na Tua obra, Pai, de trabalhar para Ti, de trabalhar em prol do Teu reino, Senhor. Pai, que nós possamos entender a grandiosidade que é isso, o privilégio que é ser chamado para fazer parte do Teu reino, de viver ao Teu lado e ser usados por Ti, Senhor. Pai, quebranta o nosso coração hoje, Senhor, que nós possamos ficar constrangidos diante da Tua palavra, Pai, diante dos Teus ensinamentos, e que haja transformação nas nossas vidas, Pai, nessa área. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então tá. Já que a gente está falando sobre ministério, é bom sempre entender um pouco o que significa a palavra ministério. Ministério hoje tem muito no governo, os ministérios da Dilma são muitos, né? Muita coisa tem ali. Sempre brinco com a Dilma, coitadinha. Mas ministério, no Novo Testamento, a palavra grega para ministério era, e é, né, diaconia. Então, diaconia é ministério no grego. E ela está sempre ligada, ela significa uma prestação de algum serviço, de algum trabalho. Então, diácono, não sei se vocês sabem, mas aqui na Aliança nós temos alguns diáconos. Diácono, então, é aquele que trabalha, né? Diaconia é prestar algum serviço, né? É servir a Deus, servir ao próximo, trabalhar. Esse deveria ser um dos principais também objetivos do cristão, por isso que está aqui na nossa pequena direção, né? Então, ministério significa serviço, significa trabalhar, prestar algum serviço, ser útil, se empenhar. Diaconia é a palavra. E a gente vê isso em Atos. Gente, vamos folhando na nossa Bíblia. Atos capítulo 6, no versículo 1 ao 4, a gente tem uma pequena citação sobre ministério. Ali está falando sobre os discípulos, né? Então, Atos capítulo 6, Novo Testamento, versículo 1 até o 4. Diz assim, ó. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Estava acontecendo uma coisa meio brava. Mexeu com comida, todo mundo fica revoltado, né? Por isso os 12, os discípulos, né, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa de nos dedicar, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui a gente vê essa palavra ministério 2 vezes. E o que os discípulos fizeram foi escolher outros para servir as mesas, não deixar o pessoal passando fome, para que eles pudessem se dedicar no serviço de ensinar a palavra de Deus. Então é isso que significa, né? Que nem ali no final. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao serviço da palavra, ou da prestação do serviço de ensinar a palavra. Vamos servir a eles com o ministério da palavra. Ministério, então, é servir. Também lá em 1 Pedro, mais para frente um pouco, 1 Pedro, capítulo 4, também a gente tem
algum indício sobre os ministérios, né? 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10 até o 11. Ali fica até um pouco mais clara essa ideia do ministério, né? Diz assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu, para quê? Para servir aos outros. Então, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas de Deus sejam, em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Já no início ali diz então que cada um exerça o dom. E a gente vai começar a falar sobre isso agora também, sobre essa pequena palavra de 3 letras. Cada um exerça o dom que recebeu para servir. Servir ao outro. Servir ao próximo. Não servir a mim mesmo, mas servir ao outro. E quando a gente lê essa palavrinha, dom, talvez a gente não consegue nem entender muito bem o que é dom. Será que todo mundo tem dom? Será que jogar bola é um dom? Tocar violão é um dom? A gente começa a se perguntar. E aqui a gente começa até a se complicar nessa questão do dom. Então a pergunta que fica é assim, ó: todo cristão possui um dom? Será que sim? Será que não? Sim, levantem a mão. Tem alguém acha que não tem cristão, não tem dom? Então, vamos lá, vamos continuar. É importante todo seguidor de Cristo saber que os dons espirituais são dádivas concedidas por Deus a todos os cristãos, para o benefício do próximo. Foi isso que a gente viu antes. Mas sim, todo cristão tem um dom. Todo cristão ele é capacitado por Deus. O dom é uma dádiva que Deus nos dá no momento que a gente se converte. É uma capacidade que Deus nos dá para que a gente possa servir ao outro, servir dentro da igreja, servir ao outro. O dom espiritual é algo que a gente serve à igreja, serve ao próximo. Todo cristão é capaz. Daqui a pouco vocês olham para o lado e vê assim, puxa vida, queria estar tanto no louvor, queria estar tanto aqui na frente, queria tanto ir lá nas crianças, queria estar tanto, mas eu não tenho nenhum dom. Ah, fulano e tal tem muitos dons, muitas capacidades que Deus deu, mas e eu não tenho nada, pobre coitado de mim. Isso não é verdade. Todo cristão tem um dom. Todo seguidor de Cristo recebe um dom para servir ao outro, né? Isso a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos para frente lá. Vou pegar a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. Então, ministério significa serviço. E para servir, para trabalhar, para que todo cristão seja apto em algum ministério, em se empenhar, em ser útil na obra de Deus, Deus, de uma forma divina, nos concede vários dons. Não são um, não são dois, mas Deus pode conceder da forma que Ele quiser vários dons. Então, em ali, 1 Coríntios 12, do capítulo 4 até o versículo 7, a Bíblia fala um pouquinho sobre os dons. Diz assim, ó: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então a gente consegue entender algumas coisinhas nesse texto, né? Que primeiro, há diferentes tipos de dons. Há diferentes tipos de dons. Mas quem dá os dons é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dá para todos. O mesmo Espírito Santo dá diferentes tipos de dons. Há diferentes tipos de ministério. Então, há diferentes formas de trabalhar, de prestar algum serviço. Existem inúmeras formas de trabalhar para Cristo, mas o Senhor é o mesmo. O nosso objetivo no ministério é sempre o mesmo: trabalhar, se empenhar para Cristo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, né? E todos esses dons são dados visando o bem comum. Jamais a mim, mas ao outro. Jamais a mim, mas aos outros, né?
Também em 1 Coríntios 12, se a gente continuar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que é o Espírito Santo que ele dá os dons e distribui como ele quer. O que diz ali em 1 Coríntios 12, versículo 11, é extremamente claro. Ele diz assim, ó: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, conforme quer. Então o Espírito Santo, ele dá a cada um, a cada cristão, vários dons. Algumas pessoas podem ter alguns, outros têm outros, mas ele dá dons de uma maneira individual a cada um. Só que tem um detalhe, conforme ele quer. Conforme ele quer. Quem dá o dom? Quem capacita? Quem nos capacita a servir a Cristo? Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a servir, a trabalhar em um ministério, a trabalhar e se empenhar para Deus, na obra dele. E daí agora ele chega numa cilada, que nem diz o Pedro, né? Que cilada, Bino, né? A gente fica meio perdido, porque a gente escuta tanto ali fora sobre dom, a gente escuta tanto ali fora sobre talento, né? E chega uma hora que a gente começa a misturar tanto as coisas e a gente não entende mais. Pergunta para a pessoa que está ali do teu lado, antes de a gente estudar um pouco sobre isso, o que ela acha sobre dom e o que ela acha sobre talento? Pergunta. O que é dom? O que é dom, Durli? Dom é meio fácil de dizer, está lendo na Bíblia até agora, né? Dom é fácil. Mas e o talento? Quantas discussões já em um grupo célula por causa de talento e por causa de dom, né? Quanta confusão a gente faz por não entender o que é um dom e o que é o nosso talento. Pessoal, chegarem a alguma conclusão? Alguém quer levantar a mão para dizer o que é? Alguém se arrisca? O dom é fácil, a gente está falando até agora, né? Isso aí é sacanagem, se perguntar para vocês, o dom é tranquilo. O dom, o que ele é? É uma capacitação que o Espírito Santo nos dá para trabalhar para Deus, visando sempre o outro. Isso é o dom. Mas e o talento? Então vamos lá. Vamos ver o que é o dom e o que é o talento. Só um pequeno resumo sobre isso, porque dá muita dor de cabeça isso. E quando a gente está falando sobre essas capacidades que Deus nos dá, a gente precisa diferenciar, tá? Então assim, tanto o dom como o talento, em primeiro ponto, a gente precisa entender que os dois, ambos são dados por Deus. O dom e o talento são dados por Deus. Só que tem duas diferenças nessas capacidades, o dom e o talento. Primeira diferença entre eles é para quem são dados. Primeira diferença entre o dom e o talento é para quem são dados. Os dons espirituais só são dados para seres espirituais. Então, os dons só são dados para os cristãos. Os dons só são dados para aquele que busca ser semelhante a Cristo, para aquele que tomou uma decisão em servir e seguir a Cristo. Para esse, então, ele recebe de uma maneira divina, que nem a gente estava falando, dons espirituais, né? O talento não. O talento, a pessoa não precisa nem conhecer a Cristo, mas Deus dá o talento. Talvez seja algo genético. Esse talento ele pode ser desenvolvido pelo meio que a pessoa vive, vai saber. Mas talento não tem nada a ver com algo espiritual. Talento é uma predisposição genética, uma facilidade, uma capacidade que todo mundo pode ter, cristão e não cristão. Agora, dom quem tem é só os cristãos. Tranquilo até aí? Beleza pura? A segunda diferença é quando são dadas essas capacidades. Porque o talento, que nem a gente falou antes, a pessoa já pode nascer com ele. Já pode se desenvolver desde que nasce. Já pode ter uma aptidão física por ser alto, por ser baixo, por ser gordinho, por ser magrinho. A pessoa, então, pode até nascer com essa predisposição, com essa capacidade. Agora, o dom não. O dom ele é dado quando a gente se converte a Cristo. Quando a gente acredita que Jesus morreu lá na cruz por nós, que nós somos salvos, que o Espírito Santo que era morto, porque nós estávamos mortos espiritualmente, ele nos dá vida e nesse momento então, a partir dali, é que a gente recebe alguns dons espirituais, né? Então o talento ele pode vir a qualquer momento e para qualquer pessoa.
Agora o dom não. O dom espiritual é para seres espirituais, só para os cristãos. Ele vem a partir do momento da conversão. Tranquilo também isso? Então quando vocês forem perguntados sobre isso, vocês podem falar o seguinte resuminho. Olha só. Primeiro então, chega à conclusão que talento é um resultado de genética ou treinamento, enquanto que um dom espiritual é o resultado do poder do Espírito Santo na vida de um cristão. Segundo ponto, qualquer pessoa, cristã ou não, pode possuir um certo talento, enquanto que apenas os cristãos possuem dons espirituais. Terceiro, embora ambos os talentos e os dons espirituais devam ser usados para a glória de Deus e para ministrar uns aos outros, os dons espirituais se focalizam nesse serviço apenas, no serviço de ministrar e dar glória a Deus, né? Enquanto que os talentos podem ser usados para objetivos completamente não espirituais. Por exemplo, eu posso tocar violão e posso usar esse talento que Deus me deu para tocar um instrumento para glorificar a Deus. Posso usar esse meu dom de tocar um violão para prestar um serviço a outros, para que outros possam louvar a Deus. Eu posso ajudar com esse talento que eu tenho. Agora, eu também poderia tocar esse violão para me ganhar um dinheirinho no barzinho ali da esquina. Isso é um talento. Jogar bola. Jogar bola é uma capacidade, um talento que foi dado por Deus, mas que não é espiritual. Isso é um talento. Agora, por exemplo, servir ao outro. A questão do ensino, ensinar a outros, né? Existem uma série de dons espirituais que a gente vai estar vendo a partir de agora, que existem especificamente para levar a obra de Deus adiante e para servir ao próximo. E Deus já gostaria que vocês estivessem pensando no seguinte: se todo cristão tem um dom, e se todo cristão recebe alguns dons a partir que ele se converte, qual é o teu dom? No que Deus pediu, no que Deus, melhor dizendo, te chamou, que capacidade Deus te deu? Vocês conseguem identificar algum talento, alguma coisa, perdão, algum dom espiritual que é concedido por Deus? Talvez fique até um pouquinho difícil se a gente nunca ouviu falar sobre isso, parece algo tão complexo. Vamos pegar algumas listas de dons espirituais que a Bíblia fala, tá? Eu separei 3 trechos da Bíblia para a gente estar lendo agora, que vão citar alguns dons, né? 1 Coríntios 12, capítulo 8 até o 11, então fala assim, ó: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, esse já é um dom espiritual. A outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo mesmo Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer, que é o que a gente viu. Vamos para Romanos, mesmo capítulo que Coríntios 12. Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, versículo 6 até o 8. Fala assim, ó: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E o último texto que eu queria mostrar para vocês que citam outros dons é em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o 13. Aqui fala até um pouco do propósito, de por que Deus deu alguns dons para os cristãos, né? Então, Efésios 4, versículo 11, começa dizendo assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que
todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então esse texto é fantástico. Ele começa citando alguns dons espirituais, algumas capacidades que Deus dá, né? E depois ele fala para quê? Né? Com o fim de preparar os santos, os cristãos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancem a unidade, a fé e o conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade de quem? De Cristo. Então Deus, Ele distribui todos os dons, todas essas capacidades para que nós, uns aos outros, a gente possa estar se auxiliando para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. O objetivo então é que possamos chegar, né, à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo. E é por isso então que Deus nos dá os dons, nos capacita com esses dons. Então, servir, se empenhar, trabalhar na obra de Deus, em algum ministério, não vou dizer uma obrigação, mas é uma tarefa. É um propósito do cristão. Nós somos salvos para quê? Nós somos salvos para esperar até que a morte chegue até nós e a gente vá para o céu? Não, não é para isso. Vocês lembram do primeiro estudo que a gente viu que a Bíblia não fala em nenhum momento sobre um tipo de transporte, em algum tipo de transportação. Lembra que eu usei essa palavra estranha, né? Mas a Bíblia fala de transformação. Deus quer nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. E para isso então que Ele usa as pessoas, Ele capacita as pessoas, para que um possa servir ao outro, ajudar o outro a ser semelhante a Cristo. Todos aqui têm um dom. Daqui a pouco tu tenha se convertido há poucos dias, ou há muitos anos. Eu não sei quanto tempo tu se converteu, eu não sei há quanto tempo tu conheceu a Cristo, eu não sei há quanto tempo tu tem caminhado ao lado de Cristo, mas o que eu sei é que Deus deixou um dom para ti. O que eu sei é que Deus pediu e quer que tu faça algo. Lembra que a gente viu na questão do relacionamento? Deus, Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós para nada, mas Ele quer contar conosco. Ele quer que a gente se envolva, Ele quer que a gente faça. Teria um versículo agora que, me desculpem, eu sou muito ruim de endereço, mas essa questão de evangelizar era uma tarefa que os próprios anjos queriam fazer e Deus disse, não, vou deixar para o ser humano. Quando a gente conhece a Deus e se converte para Cristo, nós temos várias tarefas, muitos objetivos. Sentar numa cadeira e vir no domingo não é o principal deles. Fechar a Bíblia, ler um texto que nem esse, fechar a Bíblia e ir para casa não é uma tarefa. Não é. Porque Deus não dá os dons para que a gente fique parado, sentado em uma cadeira ou guarde tudo para nós mesmos. Deus nos capacita para que a gente possa estar servindo aos outros. Quantas vezes a gente vem aqui, está num grupo célula, ou a gente lê, estuda, se relaciona, mas isso serve para nós, a gente enche a nossa cabeça, fica com a cabeça desse tamanho e não serve a ninguém. Gente, conhecimento, ele só vai ser útil quando for colocado em prática. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é quando eu coloco em prática aquilo que Deus me mostra e pede para me fazer. Quantos de nós a gente conhece essa questão de ser semelhante a Cristo, conhece todos esses textos que a gente está lendo e está falando assim, Michel, isso aí eu já escuto há 20 anos. Pois bem, está na hora de levar adiante. Está na hora, lembra das leis dos ossos que a gente tinha falado? De dar uma sacudida no esqueleto, né? Bater o chapéu e tem que ir fazer alguma coisa. Deus nos chama para ficar sentados. Deus nos chama para esperar a salvação e ir para o céu. Deus nos salva dos nossos próprios pecados. Deus nos capacita para servir a Ele e para servir ao próximo. E é nessa questão que entra os ministérios. Nós jamais seremos uma igreja conhecida por todos, que é cheia, que é repleta de cristãos que buscam ser semelhantes a Cristo, se a gente guardar os dons espirituais que Deus nos dá para nós mesmos. Jamais. Aí, semana que vem, que é o último estudo, a gente pode começar a tirar isso aqui.
Não vai acontecer. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos ensinar uns aos outros a palavra de Deus, buscar em Deus e servir ao outro, assim como Deus quer. Só assim. Não tem outro jeito. Por isso que eu disse que muitas vezes servir, trabalhar, se empenhar, ministério é uma palavra que a gente não quer ouvir, porque é algo que é difícil muitas vezes, é algo que nos cansa, é algo que tira o nosso tempo. Porque é muito mais fácil ficar na frente da TV assistindo um jogo de futebol. É muito mais fácil. É muito mais fácil se relacionar com alguém com o objetivo de tomar um chimarrão ou de assistir uma novela. É muito mais fácil. Agora, quando eu tenho que servir ao outro, me relacionar com o outro e servir aquela pessoa, aí começa a ficar complicado. Aí exige muito de mim. Aí é difícil. Gente, nós fomos chamados e nós somos cristãos capacitados por Deus com dons espirituais para servir na obra dele, com o objetivo de que todos cheguem à medida da plenitude de Cristo. Pronto, acabou. Se vocês não estão se empenhando para fazer isso, já fica difícil ser semelhante a Cristo. Já fica. E por consequência já fica difícil até para os outros. Fica difícil. E fica difícil para os outros porque muitas vezes outras pessoas têm que se preocupar com a parte que nem seria deles, por exemplo. Quantas pessoas aqui têm dons que Deus deu e que não usam para nada? Não usam para a obra de Deus e que sobrecarrega outras pessoas. A obra de Deus, se a gente for medir dentro dessa igreja, tem algumas estatísticas que dizem mais ou menos assim, que cerca de 70% do trabalho, do ministério, daquilo que é necessário em uma igreja, 30% ou até menos, 30% das pessoas, dos membros fazem. Então se tu for dar uma olhada aqui ao redor, saiba que 30% se empenham nessa questão do ministério. Não é mais do que isso aí. Eu te garanto que não é mais do que isso aí. Saiba que, se tu não está fazendo aquilo que Deus pediu para te fazer, Deus não vai pedir para outra pessoa também estar fazendo, porque vai fazer falta. Uma vez eu escutei uma ilustração muito legal, que era assim, que a igreja é mais ou menos construída como vários tijolinhos, e Deus ele escolhe as pessoas para construir esse muro. Gente, Deus ele escolheu a dedo cada um que está aqui hoje. A dedo, cada um que está aqui. E como a gente estudou na questão do relacionamento também, nós estamos ligados uns aos outros. E cada um tem um papel fundamental. Se alguém que está aqui dentro hoje, que foi escolhido por Deus para estar aqui, que foi capacitado por Deus para fazer parte, digamos assim, dessa parede, não fizer a sua parte, vai ficar faltando um tijolinho ali. Vai ficar pesado para os outros. Vai ficar difícil. Eu pergunto para vocês assim, nessa questão de estatísticas, e tem várias estatísticas no mundo cristão, falando sobre igreja, é até meio difícil de falar, porque parece a questão de administrar uma igreja, né? A gente perde o lado espiritual. Mas a questão que eu quero deixar para vocês é a seguinte, dentro dessa porcentagem que eu estava jogando para vocês antes, vocês se encaixam em qual? Vocês estão em qual parte? Das que trabalham ou daquelas que faz peso? Aí vocês vão ter que decidir. Ninguém vai poder... A gente pode até ajudar, nós podemos ensinar, a igreja pode proporcionar um ambiente, pode até ajudar a que os dons eles continuem crescendo. A gente pode estimular, pode estar ali e tal, mas se a pessoa não quer, não acontece. Não acontece. Em que parte tu tá? Na parte que contribui ou na parte que pesa? Essa é a pergunta. Às vezes para fazer um abismo ligado é difícil. Não sei passar o abismo ligado é difícil. Às vezes fazer o discipulado não me sinto capaz. Às vezes, chama outra pessoa para fazer isso. Não. Sabe, gente, uma coisa que eu aprendi diante de toda essa questão de servir a Deus, que muitas vezes a gente olha para algumas pessoas que estão sem fazer nada. Sem fazer nada mesmo. Sem fazer nada. E a gente chega e pergunta, fulano, tu não quer se fazer tal coisa? As pessoas não querem fazer. Sabe por quê? Eu cheguei a essa conclusão. Porque primeiro a pessoa que não faz nada, ela primeiro vai ter que esperar acabar de fazer nada, para depois se empenhar em fazer alguma coisa. Porque não dá, não tem sentido. Antes de alguém que não faz nada começar a fazer alguma coisa, tem que dizer, ela tem que tomar a decisão, eu vou parar de fazer nada. A gente tem que ficar esperando, como se fazer nada fosse fazer algo. Não é assim. Ministério é uma função do cristão, porque todos recebem dons espirituais para servir. E Deus não vai dar, se não precisasse. Como é que vocês estão nessa área do servir, né? Falando disso, então, vamos botar um ponto final. Vamos sacudir um pouco da cadeira, né? Porque a gente levou um sacudão aí.
A palavra de Deus ela é muito viva mesmo. Muito difícil às vezes de ouvir. É bem difícil. Mas será que, falando sobre o ministério então, Jesus teve um ministério? Jesus, já que a gente está falando que a gente tem que ser semelhante a Cristo, será que Cristo teve um ministério? A gente viu que Jesus, ele ensinava, o ensino fazia parte do que ele fazia. Será que ele se relacionava com as pessoas? Ele estava sempre junto com as pessoas. Mas ministério, será que Jesus teve um ministério, né? Eu acredito que sim, né? E a gente pode falar que sim. Jesus teve um ministério. Seu ministério teve início quando ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Então a gente pode entender humanamente que o ministério de Cristo começou por aí. E nesse momento a Bíblia nos diz que Cristo possuía cerca de 30 anos de idade. E essa base bíblica está no início do versículo de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Então ali, a parte inicial do versículo diz que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Então se a Bíblia fala que Jesus começou o seu ministério, então sim, Jesus teve um ministério. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa questão dos 30. Talvez seja porque eu tenha 28, estou chegando perto dos 30. Por que 30, né? Talvez não seja isso, não seja, mas uma curiosidade somente, um parênteses aqui, é que segundo a tradição judaica, quando alguém completava 30 anos de idade, ele já estava apto, ou ele era considerado maduro para ser reconhecido pelo pai, ou o pai então poderia depositar, confiar a ele toda a herança da família, por exemplo. Então o pai poderia passar para o filho o que ele possuía, o que a família possuía, quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. Era uma idade considerada de maturidade, até porque ali a pessoa que tinha se dedicado ao ensino, uma vez a gente estudou sobre a Torá, lembra sobre essas questões assim, né? As pessoas, então nesse momento, o jovem, que não era tão jovem assim, né? Então ele era considerado responsável. O pai poderia então repassar tudo que tinha, a família tinha, para o filho. Então essa é a questão da tradição judaica. E se o filho então não fosse maduro o suficiente, o pai poderia passar para algum filho adotivo, algo assim. Mas interessante que eu não posso afirmar se isso é bíblico ou não, só estou falando algo da cultura, do que acontecia naquele meio. Mas aqui em Mateus, se vocês forem voltar um pouco ali de Lucas, Mateus 3, do versículo 16 até o 17, no momento que a gente está falando que Jesus iniciou o seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, a gente vê algo muito curioso. Mateus 3, do versículo 16 até o 17, ele diz assim, ó: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Então, essa foi a voz ouvida por todos. A voz é Deus dizendo que se agradava, reconhecendo que aquele ali era o filho dele. Foi isso que aconteceu naquele momento. E que Deus se agradava. Eu não sei se tem alguma ligação com essa questão da cultura. Pode ter, pode não ter. Mas que é curioso é. O que importa é que Deus reconheceu Jesus como sendo seu filho. Então ele deu, digamos assim, a autoridade para Jesus. A partir daquele momento não tinha mais nenhuma dúvida sobre ninguém que estava ali. Que Jesus era o Filho de Deus. Também em Mateus, o próximo capítulo, o 4, virem as páginas aí. Mateus 4, do 23 a 24, ele dá uma síntese. Fala um pouquinho sobre a questão do ministério de Jesus. Um pequeno resumo. Diz assim, ó: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, estão ensinando, pregando as boas novas do reino, pregando, e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Então a gente pode dizer que sim, Jesus ele teve um ministério. Com certeza, a Bíblia fala, os evangelhos falam especificamente sobre Jesus e o ministério que Jesus desempenhou e como ele era, o que ele fazia. E a gente pode até resumir essa questão dos ministérios
falando assim mais ou menos, ó. Por exemplo, Mateus o apresenta Jesus como o Messias, que era o esperado rei do povo judeu. Já Marcos revela Jesus então como o servo de todos, né? Lucas o destaca, então destaca Cristo pela sua humildade, com relatos permeados de compassividade e bondade para com os homens. João o descreve como o Filho de Deus, como aquele que veio dos altos céus. Então é um resumo sobre o que os evangelhos eles falam, né? Não, sim, Jesus teve um ministério, e só por Jesus ter um ministério, para nós que queremos ser reconhecidos como pequenos cristos, como cristãos verdadeiros, que buscamos nos assemelhar à imagem de Cristo, a gente tem que fazer como Jesus fazia, a gente tem que ter um ministério, a gente tem que ir, né? Nós precisamos ir, e nesse fato de ir, nesse fato de se empenhar, eu quero ler para vocês um dos versículos principais, que está lá em João 14, do versículo, João capítulo 12, do versículo 12 até o 14. Não coloquei isso. Então tá. João capítulo 14, do versículo 12 até o 14, diz assim, ó. Prestem atenção. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso aqui é extremamente forte, porque Jesus diz que aquele que crê nele fará também as obras que ele realizou. Ele ainda fala algo mais complexo, que ele diz assim, fará coisas ainda maiores do que essas. Mas a gente não vai fazer pelo nosso poder. A gente não vai fazer porque a gente acha que tem que ser feito. A gente não vai fazer pelo nosso querer. A gente vai fazer em nome de Jesus. No nome de Cristo. Para que Deus seja glorificado por meio do Filho. Tudo aquilo que, né, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando eu li esse versículo, e o Espírito Santo, lembra quando a gente estava falando sobre o ensino, que era difícil de entender, tem aqueles textos que a gente passa e não entende, e de repente o cara bate o olho e vê, nossa, como assim eu vou fazer coisas maiores do que Jesus fez? A Bíblia não fala que eu vou fazer milagres maiores do que Jesus fez, mas ela diz que eu vou fazer obras, porque Cristo vai usar os dons que foram dados por Deus para nós, para que o objetivo dele se cumpra nas nossas vidas e no reino dele. Por nosso meio, através de nós, o Espírito Santo vai realizar obras grandiosas. Talvez a Bíblia fala assim que fará coisas maiores até, vai nos utilizar, vai nos usar. E quando eu falo para vocês, e essa é uma questão bem importante, que Deus vai fazer algo através de nós, que vai passar por nós, primeiro Ele precisa fazer algo em nós. Deus jamais vai fazer algo através de nós antes de fazer alguma coisa em nós. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso buscar me empenhar no ministério de Cristo. Eu preciso ser transformado para que depois Cristo possa me usar e fazer obras similares àquelas que Jesus fez. Vocês conseguem entender como é grandioso isso? Como é precioso isso? Como é algo que a gente não consegue nem imaginar, parece mentira. E daí vem essa questão de que servir a Deus, servir então a palavra diaconia, ter um ministério é um privilégio. Ter um ministério não tem que ser algo difícil. Ter um ministério é um privilégio. Ter um ministério não significa eu me cansar. Ter um ministério é ter um privilégio. Ter um ministério não significa eu abrir mão do meu tempo sem ver resultado nenhum e sem saber o que eu estou fazendo. Não. Ter um ministério, servir a Cristo, é um privilégio. Ter um ministério não é eu me cansar e ficar pesado e ficar difícil e não aguento mais fazer isso aí. Não. Servir é um privilégio. Quero que vocês entendam que ter um ministério é o quê? Um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Sabe por quê? Porque quando a gente olha a palavra servir, a gente fica pensando em primeiro lugar no trabalho.
vou servir, vou ter que trabalhar, vou ter que me empenhar. Isso começa a gerar um monte de coisa na minha cabeça. Eu não tenho tempo, minha agenda não dá, já estou fazendo muita coisa, não sei o que, babá. E servir a Cristo parece algo pesado. Eu quero que vocês olhem por outros olhos, virem a moeda, olhem o outro lado da moeda. Porque quem serve, serve para alguma coisa. Essa que é a questão de servir. Eu já comentei algo com algumas pessoas sobre isso, que servir é um privilégio por quê? Porque se eu sirvo para Deus, eu tenho que entender que servir, estar em um ministério, é porque eu sou útil para Deus. Eu tenho uma função para Deus. Eu tenho um papel. Deus me deixou algo para mim fazer. E se tem algo que eu tenho que fazer, é porque eu sou útil na mão de Deus. Se Deus que criou tudo, Deus, o Criador, criou todas as coisas e Ele quer contar comigo, e eu ainda sou útil na mão de quem criou tudo, isso o que é? É um privilégio. Então, ministério, servir, não é algo que tem que ser difícil, não é algo que tem que ser cansativo, não é algo que tem que ser assim, um sacrifício pesado, que a gente vai ficar suando, reclamando, chutando as pedras pelo caminho e dizendo: eu não aguento mais essas pessoas. Não quero mais saber disso aí. Ministério não é isso. Ministério é me dedicar com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Ele me capacitou, para servir ao outro, servir a Ele. E quando eu digo servir, é ser útil na mão de Deus. Então, vocês querem ser úteis para Deus? Deus, ele não precisava, que nem a gente falou, Ele não precisa de ninguém aqui. Mas Ele conta conosco. O Deus Criador, Ele quer nos usar. E a gente tem serventia para Deus. A gente serve para Deus, para alguma coisa. Agora, tem muitos que por não se empenhar e não exercer os dons que Deus deu, não servem. E não serve para nada daí. Porque se não serve, não tem função. Daí fica difícil. Como é que vocês estão? Vocês conseguem olhar essa questão de se envolver com Deus, se envolver com os outros, se empenhar na obra de Deus como um privilégio? Para mim, estar aqui com vocês é um privilégio. É algo que eu não consigo agradecer a Deus por estar aqui, da alegria que é estar aqui. Para aqueles que vieram aqui antes e louvaram a Deus, que usaram seus talentos para servir a vocês e cantar para Deus, é um privilégio. Ser líder de um célula, cuidar da vida espiritual das outras pessoas, saber que Deus entregou a vida daquelas pessoas para vocês, isso é um privilégio. Ter um discipulado, caminhar do lado de alguém, poder ajudar em qualquer circunstância, com as experiências e com o conhecimento que Deus deu para aquela pessoa, isso é o quê? É um privilégio? Vir aqui, pegar as cadeiras e amontoar e colocar lá é o quê? É um privilégio. Dar um abraço em alguém, se envolver com alguém, cumprimentar alguém, pedir como é que tu tá e orar por aquela pessoa, é um privilégio. Não é difícil. Não tem que ser difícil. Tem que ser algo constante na nossa vida. Servir a Cristo precisa ser constante na nossa vida. E daí eu volto para aquela pergunta. Em que lado que vocês estão? Naquele que serve ou naquele que é só servido? Naquele que é útil para Deus? Ou para aquele que Deus tem que esperar um pouco porque está ali fazendo nada? Vamos ler aqui os últimos textos. Em Mateus 28, fala um pouco daquilo que a gente chama sobre a grande comissão, né? Aquilo que Cristo deixou para todo cristão. Mateus 28, do versículo 18 até o 20. Abram lá, por favor. E ali a gente começa a entender que todo cristão, no mínimo, tem um chamado. Precisa fazer algo que Jesus pediu que a gente fizesse. Então, em Mateus 28, do 18 até o 20, fala assim, ó. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é o que Jesus disse quando ele estava subindo, né? E ele deixou um chamado para todo cristão.